sobre como trabalhar as mechas para mim ter um grau de clareamento correto do entendimento que você precisa, tá bom? Por que isso, Bruno? Porque eu vejo que muitos profissionais erram na hora de fazer exatamente isso daqui, tanto desfiado quanto entender a cliente. Primeiro é você entender a cliente, se ela quer na raiz craniana, quase encostando, se ela quer um pouquinho afastado ou se ela quer efeito de meio ponta. Isso é importantíssimo. Efeito de meio ponta também é muito relativo. Geralmente é aquela cliente que nunca fez e quer fazer a primeira vez e quer começar, tá? Mas por que eu estou falando isso? Quando a gente pega a mecha, aonde você vai começar a desfiar vai te entregar o resultado final. Então vamos supor que a cliente fala assim: ah, Bruno, eu quero fazer um efeito de meio ponta. Então você pega a mecha, sempre eu tenho que segurar a mecha nessa posição e apoiando o polegar. Se eu segurar assim, como eu vejo muito por aí, você está travando a mecha. Na hora que você vai desfiar, você está segurando demais. Quando você faz assim, está mais espalhadinho, está mais homogêneo. Então o correto é assim: evitem isso e evitem também isso daqui, ó. Tem muita gente que segura assim, ó. Então sempre a mecha bem aberta nos seus dedos. Quando a cliente quer um efeito mais de meia ponta, você vai segurar aqui na ponta e você vai desfiar da ponta sentido raiz. E o desfiado aqui ele é diferente de penteado, porque quando é penteado você vem com o pente, introduz na mecha e leva lá para cima. Isso é de penteado. Para fazer loiro não, você vai fazendo como se fosse bolinhas. Nós vamos fazendo este movimento aqui. Então, ó, tô rodando, tô fazendo isso aqui, ó, bem suave, ó. Aí eu levo os cabelinhos lá para cima. Quando eu faço isso, eu tenho uma porcentagem. Eu tô levando mais ou menos 70% do cabelo lá para cima. Então aqui eu vou ter um fundo mais escuro, porque eu vou ter aqui em torno de 30% de clareamento só. E você tem que parar mais ou menos onde a cliente quer. Você fala assim: ah, eu quero um efeito, eu não quero nada na raiz. Então, você vem e desfia. Vamos supor que ela fala assim: eu quero uns 4, 6 dedos longe da raiz, Bruno. Então você vem, desfia e você para mais ou menos aqui, ó. 4, 6 dedos de distância da raiz. Se ela fala assim: eu quero muito mais no meio e na ponta e menos na raiz, você pode subir esse cabelinho até lá em cima. Quando eu faço isso, olha só, eu tenho mais ou menos porcentagem, eu tenho 30% de loiro aqui. Se eu chego assim, tenho 30% de loiro aqui e 70% para cá. Deu para vocês entenderem? Eu estou levando para cá muita sombra, isso aqui é sombra. Ele me dá um efeito esfumado e quando esse cabelinho for desembaraçado, ele vai neutralizar a mecha. Então sempre que eu desfio o cabelo, eu neutralizo a mecha. Alguém utiliza a técnica Air Touch aqui? Se você for usar a técnica Air Touch, é a mesma coisa. Aonde você vai segurar, vai direcionar a porcentagem de sombra. Eu percebo que dá uma leve diferença no caimento quando você faz. Ele sabe quando você faz Air Touch. Sim, tem uma diferença sim. Tem uma diferencinha. E aí, como eu já tive essa percepção, quando eu vou fazer o cabelo, eu já tenho em mente o que eu quero criar. É engraçado que os profissionais que trabalham com Air Touch falam que é igual, mas não é. É essa percepção que você tem aí. Não, eu também tenho essa percepção. Quando você põe o Air Touch, na hora que você desembaraça e funde as mechas, o Air Touch fica mais misturado. Por isso que eles pegam a mecha, bate o secador, a mecha está escura, na hora que você bate, ela sai o louro, sai o escuro, aí fica a mecha toda loira. Na desfiada não dá esse efeito, ela mistura um pouco menos, tá? Então por isso eu já tive clientes que eu fiz Air Touch que depois no final, depois de dias, falaram assim: ah, Bruno, eu prefiro desfiando, porque eu achei que o Air Touch não me deixou tão loira. Eu ia falar isso exatamente. Por quê? Porque ele mistura mais. Ele funde tanto uma cor com a outra, isso aí. fica um cabelo mais monocromático. Isso aí. E mesmo você deixando a mecha branquinha, se for depender do fundo da cliente, não realça tanto. Não estou falando mal da técnica, gente. Estou falando das diferenças. Tá bom? Quem gosta do cabelo... Eu já tive que refazer o topo de uma cliente, que eu fiz o Air Touch no cabelo dela todo. Eu quase não saltei. A intenção era deixar ela bem loira.
Ela foi embora, no outro dia ela voltou, eu fiz o topo dela todinho com mechas clássicas. É isso aí. Exatamente isso. O touch mistura mais, tá bom? Aí, gente, quando eu pego a mecha aqui, ó, no meio, ó, quando eu pego a mecha no meio, eu vou ter 50-50. Então lembra que aqui eu tenho 70-30. Quando eu pego aqui, eu vou ter 50-50. Aí eu vou desfiar, desfiei e vou aplicar o loiro. Quando eu faço isso, quando eu pego no meio, eu vou ter 50% de loiro aqui para bastante loiro embaixo. Então é como se fosse 50-50. E quando eu pego assim, ó, outra vantagem de quando você desfia direito, o cabelo da cliente não fica embolado, ó. Eu penteio, ele volta. Quando você faz desfiado igual penteado, e olha que ela tá cheia de baby hair. Quando você faz desfiado de penteado, embola na raiz, aí o cliente sofre demais. Aí quando eu faço assim, gente, ó, quando eu seguro aqui, a cliente fala assim, Bruno, eu quero a raiz bem loira. Aí você vai desfiar só aqui. Aí você vai ter em torno de 70-90% do loiro aqui. Tá? Entenderam a diferença? Entendeu, Nicole? Então, aonde você posiciona o dedo e onde você desfia, influencia o resultado natural. E isso é um dos maiores erros dos cabeleireiros. Porque a maioria ou não sabe ou esqueçam dessa técnica. Então, aonde você vai desfiar vai definir a explosão do loiro, diríamos assim. Ok? Quanto mais longe eu desfio da raiz, menos explosão na raiz. Quanto mais pertinho da raiz eu desfio, mais explosão de loiro na raiz, mais quantidade de loiro na raiz. Deu para vocês entenderem? Dúvida? Dúvida, Nicole? Não? E aí, gente, olha, aí um macete para desfiar é sempre a mão bem leve, ó. Eu pego e é bem leve, ó, bem sutil, bem leve. Eu vejo o cabeleireiro fazendo assim, de repente até... Entendeu? É bem leve, bem sutil, é no jeito, não é na força. E você leva para lá e você faz o clareamento, ok? Isso é um conceito primário, como eu falei para vocês que eu vejo muito erro. E como eu vou saber disso, gente? É a sua leitura com a cliente, né? Eu não conversei com as modelos aqui ainda. Já faço o cabelo dela, elas já são modelos em curso há muito tempo, então vocês vão conversar. Você quer mais na raiz ou você quer um pouquinho afastada? Eu não sei o que elas querem. Como que você desfia um cabelo mais fio longo, fio inteiro? Que não tem muito fiozinho nascendo, cabelo muito reto. Então o que eu faço? O Marcos tem esse cabelo. Pergunta excelente do Marcos, vocês entenderam? Quando o cabelo é muito inteirão, não tem baby. Hoje em dia isso é difícil, porque todo mundo depois da Covid está com o cabelo nascendo. Mas quando isso acontece, eu já vi de tudo. Eu vi um profissional falando para usar tesoura dentada. O que eu, Bruno, faço? Eu tento desfiar o máximo. Quando não dá mais, eu faço a aplicação esfumada. Eu venho no pó. Então, por exemplo, eu aplico bastante pó aqui, Marcos, ó. Daqui para baixo, saturo de pó e para cima eu vou varrendo bem tranquilinho. Foi a maneira que eu achei mais viável de trabalhar assim. Ok? Porque quando você... Pensam nessa mecha aqui. Quando eu saturo de pó aqui, esse pó ele pega a mecha toda, muita quantidade nas costas e na frente. Quando você vai fazendo assim, as costas aqui de baixo quase não pega e você varre para cima, a quantidade de fio é menor. Então dá um efeito parecido, é igual não, mas é um efeito bem considerável. Aquela técnica de pegar a tesoura dentada e fazer assim, ó, eu não gosto não. Eu não passo com a tesoura dentada no cabelo não, eu passo geralmente nas pontinhas, por exemplo, quando o cabelo está muito inteiro. E eu não consigo iriçar ele, principalmente porque às vezes o cabelo... Porque eu tenho uns clientes lá que não sei. Aí, o que eu faço? Eu pego o cabelo, levanto ele, dou uma leve escada nas pontas, trago um movimento no cabelo e falo pra ela, vamos aproveitar que o cabelo tá muito pesado, vamos trazer um movimento, dar uma rejuvenescida no corte, trazer um visual mais leve e dar uma leve desfiadinha com a tesoura dentada nas pontas pra não ter cabelo pra poder empurrar, porque caso ao contrário, tem cabelo que infelizmente... Eu já tentei fazer assim. Esse tipo de cabelo que ele faz, que é um cabelo fio longo, eu acho que é um estereótipo que existe, que é comum.
quando a mulher ela é morena, ela não tem quinca nenhuma no cabelo, ela tem um cabelão reto, e ela também não quer movimento, porque ela gosta daquele corte, ela tá acostumada. Aí de repente ela surge a ideia de fazer uma mecha, alguma coisa para mudar. Aí na hora que você vai eriçar o cabelo, fazer um moreno iluminado, não fica legal. Aí eu, Bruno, trabalho dessa maneira que eu falei para vocês, e eu raramente esfumo morenas. Raramente. Aí nesse caso eu vou esfumar. Eu acho que eu já tive a oportunidade de ver o seu curso de mecha umas 2 vezes, eu acredito. E desde o início você sempre fala isso, você realmente não esfuma. Não precisa. Não, porque você tem até que não precisa. Aí, gente, nesse cabelo que o Marcos está falando, geralmente eu vou lá e esfumo. Eu faço o esfumado para quê? Para dar um acabamento bacana, tá? Mas a ideia do Wesley também é bom. Eu não concordo em pegar a tesoura dentada e fazer isso como muitos fazem. Não concordo. Ok? Beleza? Então o conceito é esse. Outro conceito importante para vocês é o seguinte, ó, hoje está na moda mecha em transparência, que é a mecha retinha. É a mecha em transparência. Isso aqui é uma mecha em transparência. Principalmente as clientes que gostam de mecha craniana. Você pode fazer em transparência ou em costura. Pode ser costura fininha, que eu não gosto. Já fiz muito na minha vida, mas não gosto. Tá? Eu tenho uma cliente, que é até famosa no meu curso, sempre eu cito ela, a Valkyrie, que eu faço nela, e é assim, a Valkyrie é que faz unha com a Fabi. Tá famosa, Fabi, no meus cursos. Ué, que bom. E fala pra ela não, viu? E mecha em fita, que a fita, gente, ela é nada mais do que uma transparência, só que em vez de você deixar ela assim, compactada, você tira fitas. Então isso aqui são fitas. Hoje a técnica mais utilizada no Brasil e no mundo é fita. Todo mundo está fazendo fita, já perceberam? Todo mundo, tá? Então eu tenho mecha em transparência, eu tenho mecha em costura, eu tenho mecha em fita e eu também tenho mecha em costura larga. Então aqui é fita, ó, tiro 2 meiozinhos ou um meiozinho só é fita. E se você quiser fazer costura larga, é isso aqui, ó. Você pega bem largo, ó. Eu hoje gosto muito de usar fita, costura larga e transparência. É isso que eu faço. Dúvidas aqui? Não? Então, ok. Aí, gente, 2 fatores muito determinantes que eu estou falando aqui para vocês. O jeito que você vai desfiar e o jeito que você vai selecionar a mecha para trabalhar. Vou dar um exemplo. Sua cliente fala assim, eu quero mais um efeito. Esses dias uma sentou assim para mim e falou, Bruno, eu quero fazer mecha, mas eu quero efeito mais de luzes. Eu falei, o que é luzes para você? Aqueles fios fininhos. Fios fininhos. E eu estou quase que viciado na fita. Quase todas as fitas. Então, se eu não fizer a leitura e for no automático, eu vou errar. Não é o que ela quer. Ela quer fios. Ela queria uma quantidade generosa, porém fios mais finos. Tinha tempo que eu não ouvia esse termo, eu quero luzes. Que é lá atrás, quem é de mais tempo aí já ouviu muito isso. É a época do Marquinhos, de mais tempo. E aí, então, gente, fazer essa leitura é muito importante. De como você vai trabalhar. De como você vai trabalhar. Isso é muito importante. Você vai tirar esse efeito aí, você usa mais a diagonal. Aí, eu uso muito, para quase tudo eu uso diagonal. Eu quase não estou usando mais mechas horizontais. Porque quando, vamos supor, você pega uma faixa na diagonal, a posição de caimento do cabelo é outra. Cada parte da cabeça ela cai de um jeito, então acaba que cria esse efeito de mechas mais fininhas. Sim, sim. O que o Marcos está falando? Ó, quando a cliente falou, Marcos, eu entendi que ela queria fininho e eu entendi que ela queria pouco discreto, né? Então, se eu pego a mecha nessa posição e faço aqui bem fininho, na hora que ela cai marcando aqui, ó. Sim. Porque ela está na horizontal. Diferente se ela falasse para mim, eu quero bem fininha, mas eu quero marcadinho, eu quero enxergar. Olha como é importante, gente. Sabe assim, eu quero fininha e eu quero enxergar a mecha. O que ela quer enxergar? Quer marcada. Aí teria que ser todo nessa posição, ok? Como ela falou, eu quero fininha, eu quero misturadinha, aí a diagonal, que o Marcos está falando, é quando a gente pega assim, ó. Você pega aqui na diagonal, aí você faz lá a fininha,
Aí na hora que ela cai meio que se misturando com o resto do cabelo. Então olha a importância da posição da mecha. É importantíssimo. Tanto que eu vou trabalhar com vocês aqui agora, para vocês que estão com auxiliar, né? Você tem auxiliar, Wesley? Tem. O Wesley também vai poder trabalhar lá. O profissional vem desenhando, fazendo o design da mecha. E o auxiliar vem aplicando. Aí você tem que treinar bem seu auxiliar para ele ter uma aplicação perfeita. Porque vocês vão ver que no conceito que eu vou falar para vocês, a aplicação é metade do caminho também. Então se eu faço aqui o design correto, entendendo o que a cliente quer, se eu entendo o que a cliente quer e faço o design na cabeça dela correto, se o auxiliar que está aplicando aplica da maneira correta, gente, é metade do caminho. Quantos cabelos que no lavatório, eu lá no início, quando eu estava começando a trabalhar mecha nessa metodologia, na hora que eu abri o pacote estava todo manchado, eu tinha que aplicar de novo, esperar mais meia hora, mais uma hora. Então se você já faz certinho, gente, é meio caminho andado. Então vocês vão ver que não é bicho de 7 cabeças, ok? Entenderam a questão da posição da mecha? E aqui em cima, mesma coisa, ó, aqui eu quero chamar muita atenção de vocês para isso. Quando a gente faz o topo, o moicano, isso é muito importante, hein, gente? Quando você faz o topo moicano, se sua cliente quer, geralmente aqui a gente faz o contorno todo na horizontal, né? 2, 3 mechas, dependendo do quanto ela quer. Se ela fala assim, eu quero um contorno bem discreto, você vai fazer 2 mechinhas aqui e mais costurada. 2 mechinhas costuradas. Eu quero um contorno mais marcado. Você pode fazer 3, 4, até 5 em fita e desfiando menos, vai marcar mais. Aí aqui é o grande lance que muitos erram. Esse perímetro aqui, ó, o que a gente chama de topo ou moicano. Se sua cliente quer marcação, sempre na horizontal. Se sua cliente quer diluição, se ela não quer marcação, sempre na vertical. Então isso aqui, ou você acerta ou você erra. Bruno, eu quis aqui na horizontal, a cliente queria mais diluído. Aí você vai ter que, no apagado, corrigir. E apagado não é para corrigir, é acabamento. Ok? Então dá um pouco mais de trabalho. Então fixem bem. Aqui, se a cliente quer marcação, sempre na horizontal. Aqui, se a cliente quer diluição, que é um efeito mais diluído, mais esfumado, sempre na vertical. Ok? Bruno, eu errei, o que eu faço? Bem, se você errou, a cliente quer um pouco mais esfumado aqui, a técnica de apagar no cabelo úmido não vai resolver, porque vai dar transparência na cor. Então o certo seria secar, fazer a mesma técnica nele mais seco. Se ele tiver úmido, vai dar ruim. Ela vai lavar o cabelo em casa, vai voltar a marcação lá na raizinha de marcado que ela pediu. Ok? Aí certo seria secar, praticamente 100%, aplicar esfumando e o tempo que você deixar mais de 20 minutos ali. A gente fala que o apagado esfumado é em torno de 15 a 20 minutos. Agora, se for uma questão de correção, você pode deixar mais de 20. Entenderam? Dúvidas? Outra questão muito importante, está na moda o contorno. E com esse tanto de cabelo caindo pós-Covid, de estresse, tá difícil de você trabalhar esses cabelinhos. Né? Tá difícil. Aí uma técnica que ajuda muito, em vez de você pegar a mecha assim, ó, toda na vertical, você pega ela assim, ó, vai pegando ela toda assim, ó. Em vez de você pegar assim, contorno geralmente é assim, não é? Se ela tem muito baby, ou se está faltando cabelinho ali, você vai pegar assim, ó. Você começa essa aqui reta, faz aqui, aí de cá você já vai inclinando. Inclino, inclino, você vai inclinando lá para cima, ó. Porque essa inclinação vai dar o mesmo efeito no rosto dela, de contorno. Contorno nada mais é do que luz do lado do rosto. Então, se você fizer assim, vai vir aqui, ó. Ok? Estão tendo um problema com um pouquinho de cabelo aqui? Aqui, todo dia, o cliente pede contorno e não tem contorno para fazer. Aí, se você faz nessa posição, vai dar certo. E na hora que você chegar aqui, você vai começar a deixar reto de novo. Então, moral da história, você vai ter muito mais
explosão de loiro nessa primeira camada e aqui vai diluir um pouquinho. Porque aqui você vai aumentar ou diminuir. Então é exatamente o que faz isso aqui, ó. Louro de contorno. Bruno, uma pergunta. Tô com muito cliente que tá tendo muita queda aqui na frente e aqui tá muito afastado. Que dica que você dá pra gente poder com Cara, não tem muito milagre. O que eu faço é, quando tá assim, é fazer em V. Tipo assim, ó. Vamos supor que a Fernanda não tivesse esse cabelinho aqui. Eu tiraria aqui a primeiro para marcar o contorno dela. Aí aqui, em vez de eu continuar assim, aqui não tem cabelo. Eu pego assim, ó. Você vai envezando. Aí chegou no momento aqui que você corrige o V de novo. Chegou por aqui, você pega uma mechinha curtinha aqui para fechar o V. Aí continua no horizontal ou na vertical. E eu tenho feito muito isso. Então aqui onde não tem cabelo, vamos supor que ela não tem esse cabelo aqui, ó. Tô com muita cliente. Aí eu faço isso, ó. Ela não tem esse. Eu pego e ponho em V aqui, ó. V e V. Ok? Beleza? Dúvidas? Abra um apostila aí, por favor. Pode pausar aí para mim.